A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. Hoje nós vamos falar sobre um louvor, estamos revisitando alguns louvores, algumas igrejas também estão ensaiando, né? Estamos trazendo à tona aqueles louvores mais antigos e hoje nós vamos falar sobre o louvor, louvor e glória. Mas antes de começarmos, vou pedir para você fazer aqueles 3C: curte, comenta, compartilha, deixa aqui o seu comentário, da onde que os irmãos estão nos assistindo, sugestões de temas possíveis, compartilha também para aquele intérprete que também está aprendendo a língua de sinais ou que já é atuante também na área. E você que está nos assistindo pela TV Manaim, aproveita, entra lá no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, se inscreve caso você ainda não é inscrito, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você e também para todos aqueles que irão assistir. Vamos abrir nossa câmera, a nossa convidada, amável a paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar então sobre o louvor, louvor e glória. Isso. E aí é um louvor um pouquinho com um ritmo mais rápido, né, Uhum. então, tem muitas metáforas, tem muitos, significados dentro deste louvor, então nós vamos começar, trazendo primeiro as sugestões, né, de possíveis traduções, e aí depois a gente pensa como nós iríamos fazer isso interpretando, certo? Amém. Amém. Então vamos lá, vou abrir aqui a letra do louvor, e aí a primeira estrofe já começa com louvor e glória pertencem a Cristo Jesus, o leão de Judá, que já é a primeira Sim. a primeira comparação, né, vamos colocar assim, que há nessa estrofe. Então, antes a gente já tem que ver os personagens, né, então, sou eu adorando ao Senhor, então, sempre eu vou olhar do lado direito e para cima, né, então eu faço louvor e glória a quem? A Jesus, né. Então, eu sempre tenho que ver: "Ah, eu tô aqui do lado esquerdo, então eu já me posiciono aqui do lado direito". E aí quando fala bem assim: "A Cristo Jesus, o leão O de leão de Judá". Judá. E aí nós estávamos até conversando antes de começar a Sim. gravar, né, "Priscila, o que que você faria sobre o leão de Judá?". E aí nós temos várias, hipóteses. Surdos que já conhecem, Sim, faria o leão de Judá mesmo, fazer a comparação, né, que nem você trouxe o louvor sendo ofertado ao Senhor, a Jesus, ele que é comparado, né, o leão de Judá. E também dá para trazer a majestade, né, amado? e tá tudo bem. Assim, eu colocar o leão de Judá, porque aí eu faço a comparação. É claro que na hora ali, se é um surdo que não vai muito aos cultos, um surdo visitante, é claro que na hora a gente não consegue explicar. Mas ok, porque o ouvinte está ouvindo o leão de Judá e ele também às vezes não sabe da comparação. Exatamente. Então com o surdo vai ser a mesma coisa, né. Perfeito, exatamente. E aí logo em seguida, como a gente está trazendo o leão de Judá como rei, porque traz a Uhum. majestade, né, do Senhor Sim. Jesus, e aí logo em seguida também fala majestade. É até uma opção que nós sempre falamos, que é a omissão consciente. Às vezes se a gente, omite, porque a gente já sabe que vai ter também um outro significado, né, vai ter essa continuidade. Aí fala assim: "A majestade, a honra e todo o poder, vamos sim proclamar". Interessante que aqui o sim proclamar está no final. Na Libras a gente faria o inverso? Sim, eu acredito que sim, porque antes, né, a gente pode falar: "Vamos, ó, louvar", né, essa interação junto com o intérprete, o surdo, "Vamos louvar o Senhor, ó, não vamos ficar assim não, vamos louvar o Senhor". E aí sim, ó, honra, glória, o poder a Jesus. Maravilha. E agora, todo o universo está aos seus pés. Pela sua palavra firmado está. Uma coisa, interessante que nós fizemos até um programa sobre a palavra, né, a palavra, Sim. palavra. E aí até no seminário passado, nos últimos seminários que nós estávamos, Manaís Domingos Martins, e conversando com os intérpretes ali sobre a questão da palavra, que nem que o louvor fala, pela sua palavra firmado está. Nós sabemos que é a criação, né, quando Deus criou,
essa palavra Uhum. aqui que é que firma todas as coisas. Só que o interessante é que essa palavra aqui também é o Senhor Jesus, porque ele é a palavra, né, que Sim. está escrito no livro de Apocalipse. Uhum. Então tudo está firmado por ele. E aí essa parte fala assim: "Todo o universo está aos teus pés, pela sua palavra firmado está". E aí nós estávamos conversando, né, o universo tem o sinal de universo assim, e tem o sinal de universo assim, que abrange ele todo, né, o universo, e tem assim também, que são as várias galáxias. Então tem esse Sim. universo. Eu até falei: "Amável, esse universo, o Senhor está aqui, e aí ele tá ou nós estamos assim", ela falou: "Dá para ser, Sim. né, todos os 2". E aí a gente pode usar, o classificador, né, que nós já tínhamos, visto do Senhor olhando assim, ó, o universo, né, porque o Senhor Exatamente. ele é grande, então o universo está aos seus pés, então significa que ele é assim, ó, muito pequeno, então, ó, o Senhor ele vê, É, né, automaticamente as se a gente coisas. olha para baixo, é algo que está abaixo da gente, Isso, aí né. eu faço incorporação, né, de personagem, ali na hora. Maravilha. E aí vem agora Cantemos Glória. E o Cantemos Glória agora a gente está falando para o público, né. Isso, E aí a gente já vira para o: "Ó, cantemos, então vamos cantar". Aí vamos cantar, vamos ofertar, ofertar ao seria isso? Senhor, isso mesmo. Aí começa: "Cantemos glória, a Jesus pertence a glória, os anjos no céu cantam glória". Aí nós temos que ter cuidado de que é os anjos também que estão cantando, Isso, não que é glória aos anjos, né, porque isso. dependendo da interpretação, se vocês fizerem anjo e fizer glória, Aí pode eu estou parecer glorificando ao que eu estou anjo. glorificando ao anjo, Isso. então tem que ter esse cuidado, né, Sim, amado. e assim, a direção do olhar, né, a Jesus, ele pertence à glória. Então, ó, vamos, ó, glória a Jesus, a glória. Eu estou ainda direcionando o olhar. Vamos dar honra e glória ao Senhor Jesus. Então, na Libras, os apontamentos e a direção do meu olhar, eu falo se eu estou dizendo ao surdo, ao Senhor Jesus ou a um outro, Maravilha. uma outra pessoa. E agora vem as características, né, do Senhor: ao Cordeiro de Deus, que venceu a morte e ressurgiu. Glória, a igreja fiel canta a glória, em breve estará lá na glória. Isso. Nós temos muita glória, Muita glória. e aí nós temos significados diferentes, Sim. distintos, né. Fala um pouquinho pra E gente. aí, ao Cordeiro de Deus antes, a gente pode sim, né, falar que ao Cordeiro de Deus, né, a comparação de Jesus, o Cordeiro de Deus que venceu a morte. Então, antes de ressuscitar, ele morreu. Então eu posso fazer o Cordeiro de Deus, ó, que veio, morreu, ficou lá? Não. Ó, ao terceiro dia ele ressuscitou, tá. Então antes eu tenho que antes de ressurgir, o Tem que Senhor, trazer o ele teve porquê. que morrer antes, tá. Exatamente. E aí ele vem falando, então: "A Jesus pertence a glória, os anjos do céu cantam glória". Vou voltando para a gente ir Sim, contextualizando. O Cordeiro de Deus que venceu a morte e ressurgiu, glória, a igreja canta a glória. Então temos um glória, que é a glorificação, aí nós, os servos, a igreja, comparado com a igreja, os servos fiéis, acho que se encaixa bem, né, o povo fiel, sim. e aí cantam glória lá na glória. Aí, lá na Lá na glória não, é eternidade. lá no céu, né, lá na eternidade. Isso. E aí às vezes a gente fica assim: "Ah, mas é glória, glória", não tem problema, né, os irmãos falarem: "Ah, os anjos vão dar glória ao Senhor, glória", ok, mas se eu fizer assim: "Ah, o Senhor que é majestoso e ressurgiu", se eu fizer assim, ó, de grande e poderoso, ou usar um sinônimo, né, de exaltado, né, então eu fico livre aí, e posso usar. Maravilha. Com os anjos entrarão
entoarão um canto de vitória. E aí encerra com essa parte, depois o louvor ele vai repetir, então com os anjos voltando, glória à igreja fiel canta glória, em breve estará na glória, então glória, ó, nós servos, glória, Glória. lá no céu, breve, ó, sinal de breve, breve, ou tem assim, que é perto, ou uma coisa que está se aproximando, né, ó, que é uma coisa perto, então breve o quê? Vai. Ou quase, Ou né. então quase, exatamente, quase, ó, quase, vai o quê? Vai lá para a glória. Aí juntos lá na Aí glória. lá, exatamente, junto com os anjos, lá no céu, aí glória, daí glória ao Senhor. E aí ele volta, o louvor todo, louvor e glória pertence a Cristo Jesus, Uhum. e aí depois no final ele começa a trazer essas características do Senhor Jesus, como o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, e cantam glória, né. Isso, Então sempre. então vamos lá, seja toda a glória ao Rei dos Reis, como é que poderia ser feito? Ah, eu gosto muito. Então, o sinal de rei, né, mas aí a gente sempre faz o classificador, né, do Senhor Deus, e aí eu posso fazer o Senhor, e aí eu coloco a coroa, e aí eu faço exaltado e ele tipo, né, Uhum. ou o Senhor Jesus é melhor Melhor do do que que esses, tá. e o leão de Judá, que nós já falamos A lá do começo, a comparação. comparação, então Sim, é interessante fazer essa comparação, porque no começo tem, no final também vem falando isso. sobre essa característica do Senhor Jesus, a raiz de Davi. Aí vai fazer raiz, não vai fazer raiz, né, ele vai fazer a genealogia de Davi. Isso. Um seminário que a Mabel até estava interpretando, que eu achei interessantíssimo, que ela fez Davi, e aí ela fez geração, geração, foi nascendo, 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 até que nasceu Jesus. Então ela fez geração, isso assim, mas numa velocidade 20 ela fez. Aí ela fez a geração, 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 mas ela foi fazendo assim, Davi daqui, geração nasceu, geração nasceu, pu, 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 nasceu Jesus. Aí eu olhei e falei, glória a Deus, não vou copiar, porque a gente aqui, a gente copia tudo. Nós vemos e copiamos tudo, é assim que nós Essa fazemos. Priscila, ela fala, irmãos, como se ela não fizesse rápido. Mas é isso mesmo, porque se o Senhor, ele é da geração de Davi, então antes veio Davi, não é geração de Davi, porque então foi antes de Davi? Não, então de Davi veio o Senhor Jesus. Maravilha. E Cordeiro de Deus, aí faz novamente a comparação, né, que a Márcia Isso, fez, do pode fazer Cordeiro de Deus. tranquilamente, ó, Cordeiro de Deus, próprio de Deus, Isso. sem nenhum problema. E glória ao Rei dos Reis novamente, que aí traz, né, o rei, aí faz o Senhor, ele é rei. Eu gostei muito também de outro intérprete que eu vi, tá vendo que a gente copia, né, a gente já sai copiando tudo. Ele fez reis, aí ele fez na terra, ele fez vários reis. Ah, Vou botando muito assim, bom. ele fez o Senhor, ele acima de todos os reis. Classificador, né, Um então, às vezes classificador. a gente não tem que falar: "Ah, tem muitos reis na terra, mas o Senhor é melhor". Não, ó, o classificador, ele deixa livre isso, então, eu não preciso falar: "Ali tem muitos reis", não, eu posso fazer, ó, eu amei, eu acho que eu vou fazer isso. Eu amei também, quando eu vi eu falei: "Maravilhoso", ficou muito Glória a visual Deus. e foi uma grande bênção. Amém, glória a Deus. Então nós encerramos este louvor, Amém. né, vamos ver uma possível interpretação agora? Não vamos praticar? Vamos lá? Louvor e glória pertencem a Cristo Jesus, o leão de Judá, a majestade, a honra e todo o poder. Vamos sim proclamar, todo o universo está a seus pés, pela sua palavra firmado está. Tudo sustenta pelo seu poder, sua glória faz resplandecer. Cantemos glória, Jesus pertence a
Jesus, o leão de Judá, a majestade, a honra e todo o poder. Vamos sim proclamar, todo o universo está a seus pés, pela sua palavra que nada está. Tudo sustenta pelo seu poder, sua glória faz resplandecer. Cantemos glória, Jesus pertence à glória. Os anjos do céu cantam glória, ao Cordeiro de Deus que venceu a morte e ressurgiu. Glória, igreja fiel canta glória, engrandecerá a glória. Os anjos entoarão só canto de seja glória, toda glória ao Rei dos Reis. Glória, seja glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, seja glória, glória ao Rei dos Reis. E aí, viu a interpretação? Priscila, foi muito rápido. É porque o louvor ele é um pouco mais ritmado. Provavelmente ele vai ter que botar aí no 0,5, olha novamente. Mas tudo que foi dito aqui, né, em conversa com a Amable, então é o que a gente traz ali também nessa interpretação, e isso é uma das possibilidades. Os irmãos tiverem experiências também com a interpretação, se o Senhor, né, orientar, abrir a mente de fazer uma sinalização, conta pra gente também, deixa aqui seu testemunho, conta para nós queremos saber e também queremos que os irmãos participem conosco na construção deste programa, amém? Vamos nos despedindo, Amável, muito obrigado por estar conosco, Amém. Obrigada aos irmãos e estudem. A paz do Senhor. amém. Então aguardamos os irmãos no próximo episódio e esperamos os irmãos até lá, a paz do Senhor Jesus.